Nós fizemos um propósito, né, de pregações sobre intimidade, ainda lá na Martim Francisco, se não me engano, ainda lá no começo do ano passado. Mas eu quero falar sobre esse tema hoje, de novo. Eu quero pregar sobre intimidade com Deus. Se tem algo que nós precisamos ter, nós precisamos buscar, é ter intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando só da Plagiel, mas eu vejo uma geração que não se compromete de verdade com Deus. Uma geração que não busca ter intimidade. É o que a gente fala às vezes, como um exemplo. Eu conheço a Marília, conheço. Mas eu não sei o que ela toma no café da manhã. Eu não sei se ela gosta de café com leite. Eu não sei se ela gosta de pão, de bolacha. Amém? O marido dela sabe, porque tem intimidade com ela, né? Assim é você com a sua esposa, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com um amigo de verdade que você todo dia vai trabalhar e para numa padaria e lá vocês tomam um café junto e aí você já sabe o que a outra pessoa gosta. Se você vai almoçar comigo, você sabe se eu gosto de arroz, de feijão por cima ou feijão por baixo? Né? Quem tem intimidade comigo sabe. Amém? É isso que eu estou entendendo, que eu estou querendo transmitir nessa noite. A gente precisa buscar. Não basta a gente falar que conhece a Deus ou que a gente lê a Bíblia, mas buscar ter um relacionamento um pouquinho mais próximo com Ele, de uma forma que a gente saiba de verdade o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Ele se agrada, o que eu preciso fazer para agradá-lo. Será que o que eu faço é suficiente para agradá-lo? Eu quero agradar a Deus, eu tenho isso no meu coração, sei que você tem também. Mas será que você está fazendo o máximo para agradar ao teu Senhor? Se você conhecê-lo com profundidade, você o agrada, porque aí você sabe. Tem coisas que fazemos ao Senhor que pode ser que nós estejamos perdendo tempo. E tem coisas que nós deixamos de fazer que seria muito importante para agradá-lo. Amém? Eu quero pregar um pouquinho sobre isso para que você, do fundo do teu coração, você fale: eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Vamos lá, Efésios 1, 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O Novo Testamento está cheio de conversões maravilhosas, mas eu creio que nenhuma é tão fantástica quanto a conversão de Paulo. A Bíblia fala que Paulo era um fariseu, mas daqueles fariseus ferozes. Fariseu era uma das castas dos judeus na época, fariseu, saduceu. E os fariseus eram os que mais combatiam Jesus. Lembra que Jesus chamava toda hora eles de hipócritas, porque a Bíblia fala, Jesus falava para eles: vocês conhecem, mas vocês não cumprem. Vocês não entendem o que vocês estão falando. Vocês leem, mas vocês não praticam. Vocês falam, mas vocês não entendem. Vocês ficam na porta e impedem as pessoas de entrar. E Paulo era um grande fariseu. A Bíblia fala que ele foi criado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel, e entendia tudo. Provavelmente Paulo era um cara rico, de posse. O pai dele encomendou: você vai estudar o maior que tem agora, esse Gamaliel aí. E aí a Bíblia fala, Atos 9, se eu não me engano, estou tentando relacionar aqui, não estou conseguindo. Atos 9, a Bíblia fala que Paulo respirava mortes contra os cristãos. Sangue no olho, sabe sangue no olho? Sabe quando, hoje, às vezes eu vejo algumas postagens no UOL, nos sites de notícias, sobre os evangélicos. Porque os evangélicos, eles pisam mesmo na bola, na questão da política, não sei o quê. Esses que estão lá, né?
E aí vai pessoas embaixo nos comentários e aproveita aqui, mas eles falam com tanta raiva dos evangélicos, mas fala com gosto mesmo. Esses crentes aí, é tudo morrer, não sei o quê. Eu fico imaginando se aqueles caras que fazem aqueles comentários tivessem as cartas que Paulo tinha para perseguir, para matar, para colocar na cadeia, para lançar na cova dos leões. Eles fariam as mesmas coisas conosco. Nós temos que dar graças a Deus que a nossa legislação nos permite estar com a porta aberta e adorando ao Senhor. Tem gente que tem raiva de nós, irmãos. Amém? E Paulo era uma dessas pessoas que tinha muita raiva dos crentes. A Bíblia fala que ele pede cartas para perseguir os crentes lá em Damasco. E aí, Atos 9:1, é isso mesmo. Respirando, Paulo ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Aí ele vai para o caminho de Damasco e se encontra. Ele vê uma luz bem no meio-dia, muito mais forte do que o sol. Porque Jesus é uma luz muito mais forte do que o sol. Aleluia. Ele é a luz do mundo. E aquela luz cega Paulo, ele fala: olha, Paulo, esse aí que você está perseguindo não é um pequenininho, não é um qualquer, não é um coitadinho, você está perseguindo a mim. Quando você persegue aqueles meus pequenos, você está perseguindo a mim. E ai de você, porque dura coisa é você recalcitrar contra os meus dominantes, ou seja, você lutar contra o meu poder. Aleluia. E aquele encontro muda completamente, é um giro de 180 graus. Paulo está vindo para cá e ele, tudo na vida dele recua, ele tem uma guinada na vida dele. Tudo que ele acreditou, tudo que ele aprendeu desde pequeno, tudo que os pais ensinaram, tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, tudo aquilo que aprendeu na religião que ele frequentava, ele percebeu que estava errado. Ele pensava que ele estava agradando a Deus de uma forma, mas Deus não estava se agradando. Ele não tinha intimidade ainda. Ele só pensava que aquelas coisas agradavam a Deus. Perseguir os crentes agrada a Deus. Ele fazia isso em nome de Deus, porque ele pegou cartas até com os sacerdotes. Entende? E aí ele tem uma grande conversão. Ele encontra de verdade com Jesus. Jesus mostra para ele: ó, eu sou o caminho, Paulo. E aí Paulo fica no estreito. Os crentes não acreditam nele. Se ele for para os crentes, ele fala: esse cara está mentindo só para depois me matar. Os que perseguiam os crentes junto com ele não aceitaram a conversão dele. Então a Bíblia fala que ele se retira, vai para a Arábia, fica 3 anos ali, só refletindo na guinada da vida dele, refletindo nessa conversão, nesse novo caminho, orando, se consagrando. A Bíblia fala que ele teve experiências tremendas com Deus, uma grande conversão. Imagina alguém que quer matar os crentes virar o maior crente da sua época. Esse era Paulo. E Paulo, por causa das suas grandes revelações, escreveu todas essas cartas que nós lemos aqui, como a carta aos Efésios que nós acabamos de ler. E ler Paulo não é tão fácil. Pedro reclamava um pouquinho de como Paulo escrevia. Olha, cuidado com o que você lê de Paulo, que ele é difícil de entender. Mas quem lê Paulo, irmãos, entende, nunca mais abandona o Evangelho. Quem lê Paulo entende, não troca de igreja. Quem lê Paulo e entende, não vive só para si, mas não pensa muito menos em si mesmo e se torna um crente diferenciado, vive para os outros. Paulo, ele teve o desafio de colocar em palavras aquilo que ele recebeu do Espírito Santo. Ele não viveu com Jesus homem, mas a Bíblia diz que tudo que ele aprendeu foi com Jesus glorificado. Jesus ia dando para ele e ele ia escrevendo. Que coisa tremenda. Aqui, aí sim, que intimidade. Imagina você orar e vem Jesus: Paulo, não quero que ninguém te ensine. Você não vai lá viver com Pedro e Pedro vai falar o que eu fiz. Eu vou te falar o que eu fiz. Eu vou te ensinar. E outra coisa, tem coisas que eu ainda não ensinei para Pedro, mas eu vou ensinar para você e você vai escrever para a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi levado a lugares do Espírito que fizeram receber coisas inefáveis, a ponto de dizer que algumas delas não é lícito de falar, muito menos escrever.
Mas glória a Deus por aquelas que Paulo falou e por essas que a gente sabe que ele escreveu. Ele escreveu para a gente desfrutar. As cartas de Paulo não são meros ensinos, são frutos de experiências espirituais de Paulo com o próprio Cristo. É isso que você precisa ter, irmãos, uma experiência. Glória a Deus, com Jesus. Para você ter intimidade, você precisa de uma experiência. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, ele fala assim: irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Glória a Deus. Intimidade, irmãos. Experimentar coisas que as palavras não conseguem nem expressar. Entenda isso, amém? Aleluia. Glória a Deus. O texto que a gente lê aqui, Efésios, é uma saudação à igreja de Éfeso. E numa pequena saudação ele já fala coisas gloriosas, grandiosas. É incrível a capacidade de Paulo escrever coisas profundas em tão poucas linhas. E tem tudo a ver com aquilo que Deus quer que você experimente nesses dias. Deus está em nossos dias preparando uma geração para recebê-lo. Aleluia. Você quer ter experiências com Jesus? Nunca o arrebatamento da igreja esteve tão próximo. Creia nisso. Ele vai voltar. E não está tudo pronto. Nem tudo ainda foi feito. Mas Jesus está preparando a sua igreja para viver coisas tremendas, extraordinárias. O que a gente canta para Jesus ainda fala de desejo do nosso coração. Não fala de experiências reais. Precisamos mudar de nível, mudar de patamar. Olha as letras do que nós cantamos. Quero conhecer Jesus, intenção. Só quero ver você, intenção. Quero ver sua face, intenção. Elas falam de um desejo no nosso coração que Jesus quer que você e eu experimentamos. E a única forma disso acontecer é através da intimidade com Deus. Nós somos uma geração que ainda não experimentou todas essas coisas, mas a gente sabe que elas existem. Paulo experimentou e a gente deseja experimentar. E desejar, eu digo para você, já é um grande passo. Se você está desejando ter experiências com Jesus, aleluia. Tem gente que a igreja não tem muito sentido. A pessoa vem quando pode, quando quer, quando dá. Não parece que quer ter efetivamente uma experiência com Ele. Glória a Deus. Desejar é um grande passo, porque também é o desejo de Jesus nos mostrar tudo isso. Entende? Desejar aquilo que Jesus quer é a melhor coisa que você pode querer. Porque a pior coisa do mundo é desejar o que Deus quer, o que Deus não quer te entregar. Quando você deseja o que Deus não quer te entregar, você vai gastar tempo, energia para convencer a Deus a fazer a tua vontade, e isso nunca vai acontecer. Se a tua vontade não estiver alinhada com a dele, esquece. Você vai se matar no jejum para vencer o céu, para mudar o céu. Aleluia. E isso não vai acontecer. Será só desgaste. Aleluia. Mas quando você deseja o que Deus quer te dar, você é a pessoa mais feliz do mundo, mais feliz da terra. Você é terra sedenta em chuva manancial. Aleluia. Glória a Deus. Deus está preparando o terreno para mostrar algo grande e lindo para você. E essa chuva que vai ser derramada, creia nisso, vai te saciar. Aleluia. Esse desejo que está sendo alimentado no nosso coração é de coisas que já existem no mundo espiritual, que já são nossas, e Deus quer que sejam liberadas aqui para nós. Busque e deseje aquilo que Jesus quer te dar, aquilo que Ele quer te liberar.
Aleluia. Como saber, pastor, o que Deus quer me dar, o que Deus quer me liberar? Intimidade. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Salmo 25:14. Aleluia. A gente precisa se render, entregar completamente para Cristo. A gente canta, aleluia, eu me rendo, rendido estou. Mas o quanto que a gente se rende de verdade? O quanto que o nosso ego, o trono do nosso coração está com Jesus? Ou quanto que a gente ainda está sentado lá, Ele está louco para sentar e dirigir as nossas vidas, mas nós não estamos querendo deixar. Se lance aos pés de Jesus, se lance na obra dele. Não podemos dar a menor parte de nós para Jesus. Ao contrário, a Bíblia fala que a gente tem que se doar completamente. É lindo quando alguém se doa a favor da obra de Deus, não por interesse, não por status, não por cargo, mas pelo fato de que deseja servir a Cristo. Está faltando isso na igreja do Senhor. E o Senhor, nessa noite, quer te motivar a ser esse tipo de pessoa que arruma tempo para tudo. Aleluia. Arruma tempo para fazer as suas coisas, mas arruma tempo também, não sei de onde, para fazer a obra de Deus. Aleluia. Para fazer o que o reino de Deus requer de você, para se dedicar ao reino de Deus e fazer isso, um detalhezinho, com prazer, com alegria. É muito bom quando nós percebemos que Deus quer fazer algo e nós queremos fazer algo também. Aleluia, glória a Deus. Queremos participar do que Deus está fazendo. Isto fala de desejar o que Deus deseja. É muito triste quando simplesmente nós viramos espectadores daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia nos ensina, não sejam simplesmente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes daquilo que você ouve. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Veio o vento, a chuva, as tempestades, e ele permanece firme naquilo que ele foi edificado. Aleluia. A casa dele fica edificada na rocha. Agora, se nós ouvirmos, mas não a praticamos, somos semelhantes ao homem que edificou a sua casa na areia. O fundamento é fraco, e quando vier a tempestade, a casa não vai aguentar, e grande será a sua ruína. Palavras de Jesus. Fazer algo com aquilo que a gente recebe de Deus é extremamente fundamental para que a nossa fé seja uma fé viva. Eu venho falando sobre isso. Qual é a resposta que você está dando para Deus em relação às palavras proféticas que você vem recebendo? Em relação às promessas de Deus que você recebe? Qual é a resposta? No que você se coloca? Você anda em frente, você anda em direção às promessas e às palavras proféticas, ou você vai para sua casa, não sei se Deus falou comigo, eu achei que era, mas eu não vou fazer nada. A fé, Tiago ensina, irmão de Jesus, sem obra é morta. Se você disser que tem fé, mas você não faz nada para o reino de Deus, não se envolve com nada, então a tua fé é morta. Porque se a sua fé for real, você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai conseguir ser do mesmo jeito. Você vai entender que o reino de Deus precisa de você, e você vai se dispor para Ele. Aleluia. Se você tem um encontro com Deus, você não consegue mais ter a mesma vida que você tinha, fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Não se trata de se esforçar mais para fazer as coisas certas, mas se trata de ter muita cara de pau, de continuar fazendo o que você fazia antes, sabendo que agora Jesus está aqui, ó, do seu lado, andando com você. Não te deixarei, aleluia, estarei com você todos os dias da sua vida. É muito difícil a gente tentar ser o mesmo depois de um encontro com Jesus. É um plano falido querer viver do mesmo jeito depois que Jesus nos tocou. Aleluia. Quem já foi tocado por Jesus, deu glória a Deus. Glória a Deus. Depois que Jesus nos toca, nós não precisamos mais de ninguém falando, por exemplo, o que nós devemos fazer, ou o que nós não devemos fazer.
a paz de Deus começa a ser o seu juiz. Quando você não sente a paz dele em você, alguma coisa está errada. E aí bate aquilo que antes você chamava crise de consciência, peso na consciência. Mas agora é mais forte. Sabe por quê? Porque isso é a tristeza do Espírito Santo. Está triste, porque você não vem dando a resposta que ele espera de você. Paulo escreveu: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Você pisa na bola, sente aquela angústia dentro de você. É o Espírito Santo dizendo para você: poxa, que mancada, cara. Aí você quer ver o Espírito Santo feliz, aleluia. E você diz: foi mal, Espírito Santo, me desculpe. Eu me arrependo. E agora não é um arrependimento da boca para fora, mas é real. E aí você se arrepende e não faz mais. Nunca uma geração teve tanta ausência de identidade. As pessoas estão buscando, eu vejo as pessoas buscando o seu chamado. É verdade que às vezes Deus esfrega na cara da pessoa qual é o seu chamado, e ela finge que não vê. E é triste quando a pessoa finge que não vê qual é o seu chamado. Mas a grande maioria ainda está buscando o seu chamado em Deus. As pessoas tentam te ajudar, mas sabe de onde a resposta vai vir? De dentro de você. Porque você tem o Espírito Santo aí dentro, irmãos. Aleluia. E é Ele quem nos ensina todas as coisas. Ele vai te revelar pelos frutos que sairão da sua vida qual é o teu chamado. Mas para isso, você vai precisar ter uma vida de intimidade, uma vida de oração com Deus, uma vida de aprendizagem, uma vida de leitura da palavra. O texto que nós lemos fala de um chamado muito específico do Senhor. Nós temos esse chamado nele, maior que qualquer ofício que nós possamos ter dentro da igreja. O que Paulo diz é fundamental. Qualquer coisa que você faça fora do que Paulo está dizendo, parte do seu esforço. Agora, com isso que Paulo está dizendo, você descobre quem você é a partir da forma que Jesus opera através de você. Sabe qual é o seu primeiro chamado? Ser conhecido por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Para algumas pessoas, falar de intimidade com Deus é até estranho, esquisito. A pessoa vai dizer heresia isso daí, ou no mínimo ousadia. Essa geração busca proximidade com Deus, escreve louvores que chamam Jesus de você. E aí essa pessoa mais farisaica diz assim: aleluia, vocês não deveriam chamar Jesus de você? Aleluia. Mas Jesus diz assim: eu não vos chamo mais de servos, mas eu te chamo de amigos. Ou seja, Ele nos chamou para a intimidade. E se Ele nos chama de amigos, eu não vejo problema de chamá-lo de você, se Ele é meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Então creia, Jesus não vê problema na forma como você o chama. Essa intimidade que está sendo liberada não deveria ser só para alguns ousados que querem chegar mais perto de Jesus do que outros. Jesus, Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quem você é, quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe das suas neuras, Ele conhece as suas feridas, Ele conhece a sua criança. Ele sabe o que você desejava ser quando você tinha 14 anos. Aleluia. Conhece suas frustrações. Sabe coisas que você pensava quando você era pequeno ou adolescente. E de vez em quando um profeta se levanta e fala coisas para você que ninguém sabia mais a não ser você e ele. Você e Jesus. Só para você entender o quanto Ele te conhece. Aleluia. Então, se isso é verdade, quem é íntimo de quem? Jesus é nosso íntimo. Essa intimidade que nós estamos buscando para com Deus não é nada mais do que finalmente a gente dar uma resposta para Ele, da intimidade que Ele já tem conosco e que Ele quer que você tenha com Ele. Aleluia. Toda a amizade, irmãos, requer reciprocidade, toda ela.
Até Deus, se eu não louvar a Deus, Ele vai continuar sendo Deus, adorado, mas Ele quer que eu louve Ele, porque eu sou filho dEle. Ele quer reciprocidade na relação. Eu sou um servo do reino de Deus. Ele quer que eu o sirva. Ele quer que você o adore. Ele quer que você o sirva. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você acorde de manhã e faça a sua oração, como faz a um amigo. Ele quer que termine o seu dia e você fala: Deus, obrigado por mais um dia, por mais dificuldades que eu tive, eu sei que o Senhor esteve comigo. Busque intimidade com o Senhor. Aleluia. Ele quer que nós o conheçamos, saibamos detalhes dele. Se ele gosta do feijão por cima do arroz, ou do arroz por cima do feijão. Eu gosto por cima. Aleluia. Glória a Deus. Agora você sabe. Saiba detalhes do que Deus gosta. O seu primeiro chamado é estar na presença dele. Antes de você ser pastor, presbítero, mestre, evangelista, profeta, apóstolo, diácono, músico, líder, qualquer outro ministério, o seu primeiro chamado é ser conhecido na presença dele. Amém. É estar na presença de Deus. Jesus disse assim: naqueles dias, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, curei os enfermos, fiz isso, fiz aquilo, e eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Você precisa ser conhecido dele. Como assim, pastor? Deus não é onisciente? Ele não sabe meu nome e tudo mais? Fios da minha cabeça, ele não acabou de falar isso? Aleluia. Como assim ele não me conhece? Ele sabe de todas as coisas, conhece mentes e corações. Como assim? Não conheço você. Estranho, né? Na verdade, esse não conheço significa não sei. Aliás, não significa não sei, significa não experimentei vocês. Eu não provei vocês. Eu não vi vocês por aqui na minha presença. Aleluia. Vocês têm feito coisas em meu nome, mas eu não conheço vocês nesse lugar. A presença de Deus, ela é um lugar, entende? E você precisa estar lá, você precisa conhecer este lugar. Jesus está falando para você assim: eu nunca vi você por aqui. Então nós precisamos nos tornar parte deste lugar que é a presença de Deus, para Ele dizer: servo bom e fiel, entra no reino do teu Pai. Ser conhecido nesse lugar. Sabe aquele amigo da adolescência? Geralmente quando a gente é criança, adolescente, tem muito disso. A gente tem um vizinho lá, que a gente entra na casa dele a hora que a gente quer. Os pais dele são nossos amigos íntimos. Você abre a porta, você vai entrando. Se ele estiver almoçando, você almoça junto. Se ele estiver dormindo, você entra do mesmo jeito. Eu tinha amigo assim. É essa intimidade que Jesus quer que você tenha com Ele. É isso que Deus quer de nós, que a gente experimente da presença dEle, até nós nos tornarmos íntimos dEle, até que a gente perceba que a gente não precisa bater para entrar, que a porta está aberta. Jesus abriu uma porta para mim e para você. Aleluia. Você faz parte do lugar que você é conhecido. Por que você entrava lá? Porque você era conhecido daquele lugar. Seja conhecido da presença de Deus e entre com as portas abertas a todo momento. O íntimo, portanto, desfruta da presença. É lindo, irmãos. Imagina, esse meu amigo, por exemplo, ele tinha muito mais coisas do que a minha família. Então eu entrava lá, eu ficava até constrangido. Às vezes eles estavam comendo coisas que eu não tinha na minha casa, eles estavam fazendo algo que eu nunca via na minha casa, e eles falaram: não, vem cá, participa. No começo você fica até cheio de dedos, mas depois é tão comum, porque você já faz parte daquele lugar, que você participa de tudo. Você já começa até a aprender como desfrutar de coisas melhores do que aquelas que você tem. É assim com Deus. Eu entrei nessa empresa que eu falei aí, que eu saí em 2009, em 2001. Irmãos, os caras almoçavam em uns lugares que eu não sabia nem como me comportar, de verdade. Eram uns lugares assim muito chiques.
Lembro que a minha chefe me livrou num restaurante francês uma vez, e aí aquela mesa cheia, parecia cena de filme mesmo, sabe? Eu não sabia nem por onde começar, nem pegar que tarefa pegar, não sei o quê. Depois de 2, 3 anos que eu estava lá, e um detalhe, eu não pagava nada, né? Chegava no final do almoço, ela pagava o cartão corporativo dela. Depois de 2, 3 anos que eu estava lá, eu sabia entrar, eu já era cara de pau. Vamos lá no tal restaurante? Eu já propunha qual que eu queria ir. E ela às vezes aceitava. Ah, legal, boa sugestão, vamos lá. No começo eu ficava constrangido. Onde me levasse eu ia. Se tivesse um lugarzinho no carro, eu já estava feliz. Depois de 2, 3 anos, eu estava dando até sugestão de onde? Na presença de Deus é assim. Abraão chega em Deus e fala: oh Deus, se tiver 50 lá, você destrói. Destrói não, Abraão, calma. Se tiver 40, desculpa, Senhor, só mais um pouquinho, mais uma ousadinha assim, ó. E se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, entende? Seja íntimo de Deus, e Deus vai fazer tudo, você vai desfrutar de tudo que Ele tem. Aleluia! Glória a Deus. O íntimo desfruta da presença de Deus, e não porque ele quer alguma coisa, porque ele quer um carro, um emprego, um belo de um almoço, uma casa, uma cura, um marido, uma reconciliação na família. O íntimo desfruta da presença de Deus por saudade. Pô, a casa lá do meu amigo é tão legal que eu quero estar lá. Povo legal, Deus é tão bacana que eu quero estar lá. Aleluia. Por vontade de estar naquela presença, por se sentir bem de estar na presença dEle, naquele lugar, independente de qualquer benefício. Todo benefício da presença de Deus é consequência da presença de Deus. Aleluia. Lembra das crianças que queriam chegar em Jesus e os discípulos impediram? Qual era o pensamento dos discípulos? Poxa, tanta gente aqui precisando, tanta gente para ser curada, tanta gente para falar com Jesus, e essas crianças estão aqui para atrapalhar. Aí Jesus dá uma bronca: deixa vir as minhas criancinhas. O que elas queriam com Jesus? A Bíblia fala que Jesus abraça elas e as dispensa. Elas queriam um abraço. Sabe quando a Rebeca entra ali, já pula assim? A criança é isso. E Deus quer que a gente seja como criança. Se vocês não forem como elas, se vocês não virem até mim, na minha presença, sem nenhum interesse, mas porque vocês estão sentindo minha falta, porque vocês querem me dar um abraço, aleluia, vocês não vão entrar no reino dos céus. Para de ser interesseiro, gospel, espiritual, e busque a presença de Deus por aquilo que Ele é, porque você tem saudade do que Ele é. Aleluia. Se vocês não se converterem, não forem como elas, jamais entrarão no reino dos céus. Se nós não nos achegarmos a Jesus sem interesse nenhum, como aquelas crianças, não vai dar certo. Abra a mão nessa noite do seu milagre, nem que seja por um pouquinho. Aleluia. E deseja apenas dar um abraço de Jesus agora. Jesus, eu quero te dar um abraço, Senhor. Aleluia. Como seria bom. Você já pensou se Jesus se materializasse um pouquinho, a ponto da gente poder abraçá-lo? O que aquele abraço não faria com a gente? Um abraço, irmãos, ele é bom até entre duas pessoas. Há estudos que um abraço de mais de 30 segundos libera hormônios de felicidade, dopamina, eu não sei os nomes disso tudo. Mas você se sente feliz. Se eu mandar você levantar agora e dar um abraço em alguém, e se aquele abraço de 20, 30 segundos, você vai se sentir melhor, porque é científico, é coração com coração um abraço, não é isso? Imagina um abraço em Jesus. Aleluia. Deixa Ele te abraçar nessa noite, amém? O que um abraço de Jesus não pode fazer conosco. Deseja isso. Queira ver a face do Senhor, queira intimidade com Ele. Aí eu preciso te falar uma coisa. É muito bom desejar ter intimidade, mas é bom lembrar de uma coisa: Deus é multiforme. Como Pedro disse, Ele se manifesta por meio da sua multiforme graça. Então a gente precisa lembrar que o mesmo Pai amoroso, o Abba Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que é amor também é o Deus que é justiça e que é fogo consumidor. O Deus que é advogado é o mesmo Deus que um dia será o juiz de todos.
Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, Ele é o Senhor dos Exércitos, o grande Jeová de Sabaoth. E nós precisamos entender a Deus dessa forma íntegra. Temos que ser íntimos dEle para desfrutar de todas essas faces de Deus, tendo consciência de todas elas. Ele é o mesmo, a Bíblia fala, ontem, hoje e eternamente. Ele é o paizinho que eu posso pular no colo. Amém. Mas Ele também é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter a consciência de tudo que Deus é, para poder desfrutar de tudo que Ele é. Esse lugar maravilhoso que a gente tem na presença dEle e que nós queremos e devemos desfrutar, nada mais é do que o lugar santíssimo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu grosso que separava, aliás, eu não quero entrar em detalhe, mas o véu era muito grosso, irmãos. Foi algo sobrenatural aquele véu ser rasgado de alto a baixo. Ele separava o lugar santo dos santos do lugar comum, do lugar santo. Ele se rasga de alto a baixo, aquele lugar que antes só o sumo sacerdote podia entrar uma única vez por ano. Agora ficou exposto. Ou seja, Jesus abriu um caminho para nós. Ou seja, melhor ainda, Ele é o caminho. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Mas atenção, porque esse é o detalhe. Não é porque o lugar ficou exposto, disponível para você entrar, que ele deixou de ser santíssimo. O acesso foi liberado pelo sangue de Jesus, que nos livra de todo pecado, nos lava de todo pecado. Agora a gente pode entrar onde jamais nós entraríamos por nossos méritos. Mas nós temos que ter consciência do lugar onde nós entramos e agir e fluir de acordo com o lugar que nós estamos entrando, com a cultura desse lugar. O Senhor nos colocou num lugar onde não poderíamos estar, e tudo que Ele quer e pede para nós agora é: viva de acordo com o lugar onde eu te coloquei. Se nós somos íntimos, a gente precisa entender isso. Ele nos amou quando a gente ainda estava podre nos nossos pecados, cheios de pecados. Mas isso não significa que Ele aprova os nossos pecados. Ele odeia os nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados Ele foi humilhado, maltratado, xingado e crucificado. E Ele nos lavou e nos lava completamente. Ele nos absolve de dívidas, de culpas. E o mínimo que Ele espera de nós é agora: vai e não peques mais. Lembra da mulher pega em adultério? Eles a levam até Jesus. O que nós devemos fazer, Senhor? A lei diz para apedrejar. E ele responde: ok, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que caiu uma consciência sobre os mais velhos, e dos mais velhos até os mais novos vão abandonando as suas pedras. Aleluia. Turma mais velha de Evangelho, é você que tem que dar o exemplo para os mais novos. É você que tem que abrir mão da sua pedra primeiro. Amém? Perdoe mais. Glória a Jesus. É você que tem uma responsabilidade aí. Jesus perdoa aquela mulher, como perdoa eu e você nessa noite. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Ele alerta a mulher: vá e não peques mais. Ele coloca a mulher num lugar onde os inocentes podem estar e diz para ela: agora você viva como quem não tem culpa. Vai e não peques mais. O Senhor te deu acesso, irmãos, a um lugar santíssimo. Agora viva de acordo com esse lugar. Olha como Paulo começa o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você lembra por que você veio até Jesus? A maioria de nós vem por uma necessidade, por um problema. A igreja está cheia de gente problemática. E o Senhor veio para quem? Para os doentes. Então está tudo certo.
E não que no mundo não tenha gente problemática. A grande diferença é que o povo da igreja já se tocou o que é. Aleluia. Não é que a gente se acha melhor porque a gente é crente. A gente já se tocou que nós somos ruins, que nós precisamos de Jesus. Aleluia. Tem muita gente que tem um problema tão grande, tentou resolver de várias formas e nada deu certo. Então, finalmente, depois de tanta falta de humildade, aí vem até Jesus. É a mulher do fluxo de sangue que primeiro demora 12 anos gastando tudo que tem só aí para vir até Jesus. Quantos aqui não chegaram de verdade no fundo do poço e fizeram aquela oração: Deus, se tu existe mesmo, me ajuda. Eu vou fazer isso. Aí começam as promessas. E o Senhor, tão misericordioso, lança suas cordas de amor e te puxa e te tira desse fundo de poço. Onde eu quero chegar é que nós viemos para Jesus, a grande maioria, porque nós queremos ser abençoados. E você acha que se você vier, você será abençoado. Eu vou te dizer alguma coisa: você está certo. Porque se você vier e se entregar de fato para Jesus, ao lavar a sua vida com o sangue dele, de uma maneira sobrenatural, você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Quando ele te lava, você nasce de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. O texto está dizendo: quando ele te lava, ele te coloca nas regiões celestiais, onde ele está, onde você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Sabe por que então que tem gente que demora para viver essas bênçãos? Porque está querendo que Deus abençoe o seu caminho velho, sem futuro. Aleluia, que você vive. Quando Deus está querendo te arrancar desse caminho, para te colocar no lugar onde todas as bênçãos espirituais já são tuas por direito. Então, meu convite para você nessa noite é: se renda completamente, de uma vez. Se renda aos pés de Jesus, Ele está te convidando. Aleluia. E vá para onde Jesus quer que você esteja, ou seja, na presença de Deus, que é nas regiões celestiais com Ele, onde você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nele. Ele nos abençoa com todas as bênçãos nas regiões celestiais nele, em Cristo. Você só pode ser abençoado nele, irmãos. É preciso que você entenda isso. Isso significa que fora dele você não desfruta. Infelizmente, é incrível o número de pessoas que estão na igreja, mas não estão nele, na presença dele. Porque se tivesse nele, a vida seria diferente, sim. Jesus é santo. Você concorda com isso? E se você estiver nele, você acha que você consegue viver uma vida de pecado? Se você estiver nele, a santidade dele passa para você. Viver uma vida de santidade fora dele é impossível, mas viver com ele, que é a fonte de toda a santidade, é fácil. Não adianta dizer assim: eu já ouvi tanto, eu vou melhorar, depois que eu melhorar eu vou para a igreja lá ver vocês. Isso é orgulho. Deixa Deus ajudar. Ele te chama: vem estar comigo, vem estar em mim, vem estar enxertado no ramo da videira. Aquele que está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não consegue deixar de falar do amor do Pai e do reino de Deus. Você não consegue odiar se você está nele, porque o que está nele passa para você. O que está na videira passa para o ramo. Aleluia. Você tem dado esse tipo de fruto? Se você tem intimidade com ele, você começa a ficar parecido com ele. Você começa a falar as palavras dele. Você começa a viver como ele. Você começa a fazer as coisas que ele fazia e obras maiores ainda. Aleluia. Quer ver um exemplo? Uma pessoa fez algo forte para você. Eu já dei esse exemplo aqui. E o seu desejo era matar essa pessoa. Mas aí você vem para Jesus de verdade, Ele trabalha no seu coração, toca em você, e daqui a pouco você não quer mais matar, você só quer que ela morra, mas não pelas suas mãos. Aleluia. Mas Jesus continua agindo, e passa um tempo. Aleluia. Jesus muda radicalmente seu coração, e você faz uma oração e fala: Senhor, abençoa aquela vida, perdoa aquela vida.
O que estava em Jesus, a compaixão que estava nele, passou para você. Passou completamente para você, te lavou. Não é que você está bonzinho agora e que você ama todo mundo, mas é porque agora você está enxertado nele, e o que está nele está em você. Passa para você. Você está íntimo dele. E quando nós estamos nele, nós experimentamos o amor que ele tem. Quem está em Cristo não pode odiar o seu irmão, porque Deus é amor. Aquele que diz que ama a Cristo, mas odeia o seu irmão, está em trevas. É o que a Bíblia diz. Se você está nele, você desfruta do lugar onde o amor por todos flui, e ele está te convidando para viver hoje, para estar nele. Mais 5 minutos, amém? Versículo 4: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. Por isso, saiu do lugar. Você consegue entender isso? O céu não é o seu destino apenas. O céu é a sua origem. Você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Desde a origem, você é dele. Ele é a sua origem. Você foi escolhido para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Pastor, esse chamado aí é um chamado, ser santo e irrepreensível na presença dele. Esse chamado aí é muito difícil, pastor. Ser santo e irrepreensível deve ser muito difícil. A resposta para você nessa noite é: depende. Se você estiver longe dele, eu diria para você que é impossível. Aleluia. Mas se você estiver na presença dele, é consequência de estar na presença. Você já viu um ladrão roubar na presença da polícia? Tem uns que até cara de pau, né? Mas normalmente o ladrão fica intimidado. Tem uma autoridade policial ali perto. Ele fala: não quero ser preso, então eu não vou roubar. Você pode pegar o Whindersson Nunes, você pode pegar qualquer um desses aí, humoristas escrachados, sabe? Fazem shows. Se eles forem convidados para uma audiência na presença do juiz, você acha que eles vão fazer alguma piadinha? Ou eles vão ficar caladinhos e, se precisar falar, vão falar só o que forem perguntados? O lugar aonde você está define seu comportamento. Se você estiver na presença de Deus, a presença de Deus te constrange. A presença de Deus te ensina. A presença de Deus te convence. A presença de Deus te transforma. A presença de Deus te cura. A presença de Deus vai te ensinar a permanecer nele e em harmonia com aquilo que ele é. Quem está na presença dele é fácil ser santo e irrepreensível, porque tem um ambiente completo de santidade e irrepreensibilidade. Você e ele são apenas um. Qual é o nome disso? Ser um com ele? Intimidade. É o desejo de Deus. Ele te elegeu dele para isso desde a fundação do mundo. O versículo 5 nos mostra um Pai amoroso, bondoso, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós que saímos da presença dele, nós que nos desligamos dele, da origem, da fonte. Lá em Gênesis, ele fala para a terra: produza animais, produza árvores. Ele fala para a água: produza peixes. E aí, se você tira uma árvore da terra, ela morre. Se você tira um peixe da água, ele morre. Amém? Quem te criou? Deus, com suas próprias mãos. Quando você se desconecta do seu habitat natural, que é a presença dele, você morre. As coisas começam a dar tudo errado. Jesus foi o meio com que nós fomos religados com Deus. A palavra religião vem do latim religare, religados ao Senhor. Aleluia. O nosso habitat é Ele. Deus é bom, amém? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos criou para andar na presença dele, mas nós pecamos. Então ele, como um Pai amoroso, criou condições
faz um sacrifício inimaginável, dá o seu único filho para nós podermos nos reconciliar com Ele e estarmos de volta na presença de Deus, na presença do Pai. A presença de Deus tem tudo a ver com você, a presença do Pai tem tudo a ver com você. Ele é o seu Pai, te criou conforme a sua imagem e semelhança. Então deseje estar na presença dEle. Hoje Ele está te convidando. Tem intimidade comigo, vem para mim. Resgate a sua identidade. Você é meu filho. Aleluia. Você vai saber quem você é. E qual é o maior benefício para acabar? Que você pode colher de estar na presença de Deus, por ser íntimo dEle, a restauração dos seus defeitos. Aleluia. Sem mudar quem você é. Eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus te ama muito. Eu vou além, Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama você sendo quem você é. Ele não quer um monte de robôzinho, todo mundo igualzinho. Ele te ama, quer você do jeito que você é, mas com seus defeitos restaurados. Eu vou te explicar. O fruto do Espírito atua em nós, nos muda, e ao mesmo tempo, é louco isso, conserva quem nós somos. Sabe o que são nossos defeitos? Os nossos defeitos são desequilíbrios. São desequilíbrios que nós conseguimos por nos afastar do nosso habitat natural, por estarmos ali morrendo, morto para os nossos pecados, morrendo em nossos pecados. Um exemplo: é bom ser manso? Não é bom? Eu conheço pessoas mansas. É muito bom, mas se for manso demais, vira trouxa, vira bobo. As pessoas vão aproveitar dessa pessoa. É bom ser proativo? É muito bom. Mas e ser proativo demais? Vira um furacão, passa por cima de todo mundo porque acha que tem que fazer alguma coisa e sai da frente quem tiver. É bom ser firme? É muito bom, pessoas firmes, convictas, estão certas daquilo que tem para fazer. E firme demais? Inflexível, teimoso, rígido, não muda. Defeitos, portanto, são desequilíbrios, porque justamente nós saímos, nos desconectamos da nossa fonte. Mas quando você encontra a sua fonte, você permanece conectado nela, os seus defeitos são restaurados, Deus ajusta. O fruto do Espírito ajusta a sua personalidade. Você muda sendo quem você é. Melhor ainda, você muda sendo a melhor versão de você mesmo. De você mesmo. Um vaso novo, um vaso melhor. Às vezes precisa quebrar para fazer de novo, mas é com a mesma matéria-prima. Aleluia. Porque Ele tem prazer na sua identidade, Ele tem prazer em quem você é. Os nossos desequilíbrios são consequências da nossa ausência do lugar que nós nascemos para estar. Busque com todas as suas forças, portanto, ter intimidade com Deus. Busque a face dEle, porque tudo isso tem um propósito. Está lá no 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Você é filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se você viver na presença dEle, você glorifica a Deus. A presença dEle é um ambiente, e você não precisa sair dela quando você vai trabalhar, para você ir para a escola, para você ir para a universidade, para jogar bola, ou até para ir no happy hour com os amigos. Aliás, o alvo é que você faça tudo isso na presença dEle. Porque se você estiver na presença dEle, em qualquer lugar você será santo e irrepreensível. Você carrega a identidade de filho e todos sabem que você é diferente. E vão dar glória a Deus por causa da sua vida. Assim resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Vivendo na presença, você declara que tem tudo a ver com esse lugar espiritual. E o mais legal é que você vive a verdade do reino de Deus. Amém? Você é naturalmente santo, não porque você é bom, mas porque você está na presença do bom. Porque você vive no lugar de santidade, onde a santidade é a coisa mais comum que existe. E onde você é abençoado com toda sorte de bênçãos. E não tem como esconder uma pessoa abençoada com toda sorte de bênçãos. As pessoas vão ver em você e vão querer, desejar estar no mesmo lugar que você está. Aleluia.
Que você mude de fase nessa noite, amém? Que você se aproxime mais de Deus e dê passos firmes para entrar e permanecer na presença dEle. O primeiro passo que todo crente dá é aceitar o primeiro convite de Jesus: vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Mas tem gente que para nesse passo só porque quer o abraço de Jesus toda hora. Até desvia para receber o abraço de novo, né? Eu vou desviando e vou voltando. Estou só recebendo o abraço de Jesus. Mas tem um segundo convite de Jesus para você: vinde após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Tome a sua cruz e me siga. E o terceiro passo é o que Ele espera de você: ide, saia daqui, pregue o Evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Que nós possamos ter intimidade com o Senhor, que nós possamos Te conhecer, Jesus, que nós possamos saber os Seus gostos, que nós possamos ser íntimos do Senhor, ser um só com o Senhor, ser amigos do Senhor, que nós possamos desfrutar deste lugar maravilhoso que é a Tua presença, que nós possamos entrar e sair a todo momento dessa presença, Senhor, e melhor ainda, permanecer nela para todo sempre. Onde quer que vamos, que nós possamos lembrar que estamos na Tua presença para sermos santos e irrepreensíveis, sem pecados. Ó Pai, nos ensina a estar na Tua presença, nos ensina a ter intimidade com o Senhor. Que essa palavra fique gravada nos nossos corações e principalmente no nosso espírito, que nós não esqueçamos dela, que nós possamos lembrar que nós temos que ser íntimos do Senhor, conhecidos do Senhor, que nós subamos de nível nessa noite, que nós deixemos tantas bobagens para trás e que nós lembramos da principal: buscar o Teu reino em primeiro lugar, estar na Tua presença, ser íntimos do Senhor, seguir o Senhor, renunciar a nós mesmos e salvar as vidas que o Senhor quer que sejam salvas através do nosso testemunho, através da nossa pregação. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um aqui a ser santo e irrepreensível, estar na Tua presença, ser Seu amigo e ter intimidade com o Senhor, falar dessa intimidade para outras pessoas, lembrar outras pessoas que estão desconectadas dessa videira, que a melhor coisa da vida é estar conectado na grande videira que é o Senhor Jesus. Nós Te damos graças por essa noite, Te damos graças por tudo que aconteceu neste culto, pela semana maravilhosa que o Senhor nos dá. Dá, Senhor Pai, uma semana de vitórias ao Teu povo, de realizações, de prosperidade. Ó Deus, ó Pai, que essa prosperidade venha em todas as áreas: saúde, família, trabalho, finanças, em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nos despede em segurança, que os Teus servos vão com os Seus anjos acampados. Ao chegarem nos seus lares, Senhor, ó Pai, se há algum mal, que esse mal se aparte, porque eles estão carregados do Teu Espírito nessa noite, carregados da Tua presença, e esse mal se aparte, volte e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Amém?